Olá, bem-vindos de volta ao projeto Sudoku. Estamos na quarta parte, que vamos continuar com as classes para o Sudoku, neste caso Sudoku Game. Eu sou o Rui Carvalho. Vamos então lá começar. Já temos então as classes do grupo, linha, coluna, quadrado e a célula. Agora vamos fazer o jogo Sudoku. Okay? E no jogo Sudoku, então, é que vamos juntá-las todas. Aqui então é que começamos realmente a trabalhar no jogo do Sudoku. Quando criarmos um jogo de Sudoku, o que é que temos que fazer? Bem, temos que criar 9 linhas, 9 colunas, 9 quadrados e 81 células. E temos que colocá-las, não é? Que cada linha tem que ter 9 quadrados e que são 9 quadrados, não, 9 células, e são 9 células muito específicas, porque se for a primeira linha tem que ser os primeiros 9 células, se for a segunda linha tem que ser da célula 10 até à célula 18, né? Inclusive. E por aí adiante, e a mesma coisa para colunas e a mesma coisa para os quadrados. Nos quadrados isto complica-se um bocado, não é? Porque o quadrado número 3, quais são as células que tem o quadrado número 3? Bem, se nós começarmos a contar da esquerda para a direita, de cima para baixo, o terceiro quadrado tem quais células? Tem a célula 7, 8 e 9, depois tem a 16, 17 e 18, e depois temos que lhe juntar mais 9, ou seja, a 27, a 26 e a 25, possivelmente, assim de cabeça. E então é preciso organizar isso tudo e depois fazer os vários testes para ver se realmente os números que eu coloco se são válidos. Se eu coloco, por exemplo, 2 9 no mesmo quadrado, tem que me dar um erro algures, porque eu não posso ter 2 9 no mesmo quadrado, nem posso ter 2 9 na mesma coluna, nem 2 9 na mesma linha, como é óbvio. Para isso, então, o nosso Sudoku Game tem uma lista de linhas, uma lista de colunas e uma lista de quadrados. Cada uma destas listas tem que ter 9 elementos. E então, nós, quando fiz agora aqui o construtor, não é? Vou inicializá-las e digo logo que ao criar essas listas, cria já com um espaço para 9 elementos, porque vai ser esse o número de elementos que vai ter. É apenas isso que eu estou a dizer quando ponho ali o 9. Eu não estou a inicializar as 9. Eu estou a dizer que cria-me uma lista em que eu vou acrescentar à medida que vou precisando, mas eu sei que vai ter 9 elementos, de certeza absoluta, neste caso. Isto depois, esta estrutura vai alterar. Porquê? Porque eu para já estou a criar esta confusão com as listas e com as colunas e com os quadrados, porque foi o raciocínio que eu tive na altura, mas eu depois vou eliminar isto tudo porque vai ser simplesmente com apontadores. Eu não vou precisar de criar instâncias para nada, ou para quase nada. Porquê? Porque a partir do momento que a minha célula sabe qual é a sua posição na linha, sabe qual é a sua posição na coluna e no quadrado e dentro do quadrado, qual é o seu índice, e se eu tiver forma de chegar de uma posição através da outra, não é? Vamos pensar em termos de números. A minha célula número 1, da número 1 até a 81, não é? Se for a célula número 74, qual é a linha que está? Qual é a coluna que está? Qual é o quadrado que está? Dentro do quadrado, qual é a célula? É a primeira, a segunda, a terceira, dentro daquele quadrado mais pequeno. Então eu vou ter que fazer funções para transformar, não é? No fundo são transformações de coordenadas. Eu tenho umas coordenadas que é simplesmente a contagem, não é? Da esquerda para a direita. Quando conto, aqui é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Okay? A célula do canto superior esquerdo é a célula número 0. Neste caso, os índices começam em 0. A célula do canto superior direito é de índice 8. A do canto inferior esquerdo é de índice 81 menos 9, ou 80 neste caso, menos 9 dá 71. E a última, não é? Do canto inferior direito é a célula número 80. Isto em termos de índice. Em termos de posição é acrescentar 1, não é? É de 1 a 81. As posições
A primeira é a posição 1, 1. A última da primeira linha é a posição 9, 1. A última de todas é a 9, 9. E a do canto inferior esquerdo é 1, 9. Pronto, então é sempre esse o raciocínio. Esta parte é uma parte um bocado mais lá está, mais maçadora, porque estou simplesmente a inicializar variáveis, não é? Estou a criar 9 linhas e a atribuir o número da linha. Estou a criar 9 colunas e a atribuir o número da coluna e a colocá-las nas listas, não é? E agora, finalmente, vou criar as 81 células e atribuir na minha lista de células do jogo. Pronto, para já não estou a inicializar célula nenhuma. Porquê? Porque se eu tiver a célula, escrevo o número que lá está. Se eu não tiver nenhuma célula, não escrevo nada. Para já é esse o teste que eu vou escrever, que eu vou fazer para desenhar o meu número no controle do Sudoku. Agora no jogo, na minha classe então do jogo, eu vou dizer, vou criar aqui um método, não é, que não retorna nenhum valor, em que eu digo nesta posição, que é o setValue, não é, que é o colocar valor. Então, dado o número da coluna, dado o número da linha e um valor, ele coloca lá esse valor. Pronto, isto vai dar muito jeito, vai ser este método que eu vou utilizar sempre que clicar no teclado. E então, o que é que acontece? Bem, agora paramos para pensar, dado o número da coluna e o número da linha, qual é o índice da célula? Qual é o index da célula? Então, o índice da célula é o número da coluna vezes não sei das quantas, mais o número da linha, ou é ao contrário? Como nós estamos a fazer da esquerda para a direita e de cima para baixo, por cada linha que eu deixo, aumento 9. Então é 9 vezes a linha, mais o número das colunas. Okay? Estamos a tratar de índices. E como os índices são baseados em 0, e as minhas colunas não são baseadas em 0, a minha primeira coluna é a coluna número 1. 1 vezes 9 dá 9. Então eu ali na linha e na coluna vou ter que tirar 1. Né? Tenho que transformar os índices para 0. Depois o que é que faço? Chego então, calculo qual é o índice, não é? Vou então à minha lista de células e digo, ok, a célula do índice não sei das quantas é igual a uma nova célula, não é? E uso o construtor da célula, dou também a posição, coluna, linha, e dou o valor. E agora tenho que fazer o mesmo para as linhas, não é? A linha são 9 linhas, tenho que ir ao índice da linha, lá está, eu estou ali a fazer a linha menos 1, vou à célula da coluna menos 1 e digo que é a mesma que já tinha criado, não é? Que está guardada no cells de index. Agora faço o mesmo para as colunas e depois faço o mesmo para o quadrado. Eu aqui não faço nada ainda para o quadrado, porquê? Porque eu tenho que fazer aqui umas funções de conversão de índices para a posição de quadrados e vice-versa. Isso eu, nesta altura nem sequer pensei nisso, lembro-me de estar a fazer isto, eu nem sequer pensei nisso, eu ignorei completamente os quadrados, fiz só linhas e colunas. Para mim o Sudoku nesta altura era só linhas e colunas, os quadrados, paciência, não é? Ficaram para fazer depois. Mas talvez fosse o meu inconsciente a dizer, ok, não me apetece agora fazer uma função complicada para transformar índices em posições de quadrados e índices em índices dentro de quadrados. Não me apeteceu fazer. Agora vamos fazer já a função de validar o jogo. Então o que é que faz? O que é que acontece na função de validar o jogo? Bem, eu no grupo de células já tenho uma forma de validar o jogo. Então o que é que eu tenho que fazer? Aqui apenas chamo essas formas todas de validar. Para cada uma das 9 linhas valida o jogo. Valida a linha, desculpem. Valida a linha. Primeira linha valida sim. Segunda linha valida sim. Vamos supor que validam as 9 linhas.
Okay? Ou seja, não há valores repetidos em nenhuma das 9 linhas. E agora vamos às colunas. Para cada uma das 9 colunas, valida? Sim ou não, não é? E para cada um dos quadrados, valida? Sim ou não? Pronto, isso é suficiente e mais do, não só suficiente, é exatamente isso que é necessário, é um se e só se, para validar o jogo do Sudoku. Porque para validar um jogo, o que é que tem que acontecer para um jogo de Sudoku ser válido? Não pode haver valores repetidos, certo? Não pode haver valores repetidos, onde? Nas linhas, nas colunas e nos quadrados. Então, eu não me vou estar a questionar, eu não quero saber, neste caso, uma vez estão a usar a parte da herança para o meu favor, eu não quero saber se são linhas, eu digo para cada grupo nas linhas, valida. E agora copio e faço para cada grupo nas colunas, valida. Para cada grupo nos quadrados, valida. E fica logo com o valor. Portanto, o valor ali começa por ser verdadeiro. Se algum deles for falso, o valor final vai ser falso. Depois de escrever este código, né, estive sensivelmente meia hora, 3/4 de hora entre este vídeo e o anterior a escrever código ou mais, né, porque algumas partes em que eu estava a pensar mais paradas eu corto. Uma hora sensivelmente a escrever código, fiz aqui um build, gravei o projeto, não deu erros, não é? Foi um daqueles códigos que é muito raro, pelo menos para mim, acontecer, que é estar a escrever código, e quando vou compilar não dá erro nenhum. Normalmente aparece sempre 1 ou 2 erros para corrigir. Agora, voltamos então ao nosso controle do Sudoku. Sim, agora sim já podemos criar aqui uma variável que associar ao nosso controle do Sudoku um jogo do Sudoku, e esse jogo agora, baseado nesse jogo, é que nós vamos mandar pintar os números nos quadradinhos. Tudo o que nós fizemos no controle do Sudoku até agora eram coisas gerais que eram independentes do jogo. Desenhar as linhas, desenhar o fundo, desenhar as colunas, desenhar as linhas mais grossas, pintar quando eu seleciono com o rato, quando eu carrego nas teclas, tentar captar o número que eu carreguei nas teclas, não é? Agora, associado a essas ações do controlo, não é? Eu vou ter que fazer a repercussão dessas ações no meu jogo e vice-versa, não é? Porque as alterações no jogo depois vão ser atualizadas no controlo. Pronto, então o que é que eu faço? Vou para cada uma das células, do jogo, não é? Se o jogo não for nulo, ou seja, se há um jogo, para cada uma das células, quantas são? São 81, não é? Se a célula não for nula, para já ali o igual sai-me sempre 0, deve ser algum problema que eu tenho com os dedos. Quando quero fazer um igual, não carrego no shift e sai-me 0. Se a célula não for nula, ou seja, se tem um valor, então esse valor que é VL, não é? VL é a cell do i, ponto. E porquê é que não funcionou o ponto? Porque eu já fui buscar game.cells de i. Este cell já não tem índice, é o cell.value. Exatamente. Pronto. Então agora o que é que faço? E agora vou tentar desenhar o meu número numa determinada caixinha, não é? num determinado quadradinho, numa célula do Sudoku. Para isto tenho que pensar mais um bocadinho, não é? Mais uma vez, isto é tudo feito na hora, pensado na hora. O que é que eu tenho que fazer? Bem, tenho que arranjar uma posição onde desenhar, não é? Agora, primeiro, qual é a célula em questão? Bem, eu sei o número da coluna da célula, sei o número da linha da célula, sei qual é o tamanho de cada quadradinho, então vamos lá fazer. Eu aqui uso PX e o PY. Então vou à coluna vezes o step W1 e o step H1, que são os da grelha de 9x9, e agora mando desenhar um texto. Qual é o texto? O valor .string, não é?
Qual é a fonte? Bem, para já vou usar a fonte do controle, isso depois corrige-se a seguir, para já só quero ver o texto. Qual é o brush? Vou supostamente escolher o preto, não é? Desta vez não vou ser preguiçoso pelos vistos, vou fazer comentar para não estar ali a queixar-se do erro, vou ali meter os parênteses porque é o erro do costume, meter parênteses para a conversão para inteiro englobar aquilo tudo. E agora vou brush BR, que é sempre o nome, é igual a BR7, é uma homenagem ao Cristiano Ronaldo. É uma solid brush com qual cor? Com a forecolor. Forecolor do controlo é, no fundo, a cor do texto. Pronto. Há uma coisa que pouca gente faz, mas que deveriam fazer, que é quando se faz um brush ou uma pen para desenhar com os gráficos, quando não precisarmos dela, devemos mandá-las fazer o dispose. Porquê? Porque há recursos intrínsecos do sistema operativo que estão a ser utilizados e quando nós deixarmos de necessitar deles, convém dizer liberta esses recursos. É isso que faz o dispose. Eu antes nunca fazia, pronto, mas deve-se fazer. Agora, pronto a ser compilado, pronto a ser, o programa está pronto a ser experimentado pela primeira vez. O que é que eu faço agora? O sudoku control 1 ponto game igual a new game, de certeza que é isso que vou escrever. Estou a criar um novo jogo, certo? E agora, supostamente, invalidar o... não, estou a preencher. Ok, estou a dizer valores iniciais. A célula na posição 5,5 tem o valor 4, ou seja, supostamente será o do meio. 5,5, 1, possivelmente. O 1, 1, 5, 2, o 3, 5 e outra coisa qualquer. E agora vou mudar os valores, o 5, o 6, o 1, etc. Pronto, no final convém invalidar o controle, que é para ele redesenhar. Sudoku control 1.invalidate. Okay. Dentro dos parênteses, normalmente a gente põe invalidar os controles filhos, sim ou não? Sim. Eu aqui pus que sim, mas o controle é o único, o controle não tem controles lá dentro, por isso seria escusado. Basta mandar invalidar e à partida tudo correrá bem. Vamos lá ver se ele desenha as coisas nos sítios. Bem, desenhou ali um 4, já não é mau. Isto porquê? Desenhou ali um 4 naquela posição e nas outras posições não desenhou porquê. Vamos parar e ver o que é que se passa. Bem, o que está a passar aqui é que dá um erro. Ele está a dar um erro. Ele não chega lá. Ele, ao atribuir o 4, ele consegue, mas alguma coisa imediatamente a seguir dá erro e ele salta fora porque estamos no load. Nós estamos no form load e as exceções não são tratadas. Ele simplesmente, quando há uma exceção dentro do form load, ele faz o try e o catch e a coisa falha e o erro está aí. Pronto, o que é certo é que eu inicializei as variáveis no jogo das linhas, inicializei as colunas, mas eu não criei as instâncias. Eu digo que tem que ter 9 linhas, 9 colunas, 9 quadrados, mas eu não disse, eu não criei os 9. E os 9, não criei os 9 onde? Onde está? As linhas, as colunas, certo? E o quadrado. E as células são 81 vezes nulo. Então onde é que está o erro? É porque a linha tem 9 células e essas 9 células não estão inicializadas dentro do sudoku cell group, no grupo de células. Aqui estou a fazer o debug, não é? Passo a passo, tentar descobrir onde é que está o erro. Seria uma parte que poderia apagar. Ele continua a dar erro.
E eu aqui acho eu que é aqui que eu me lembro. Espera lá que eu não inicializei as células de dentro das linhas, nem as células de dentro das colunas. Então é só ir ao construtor do cell group e inicializar então as 9 espaços. Exatamente. Aquela linha não tem nenhuma célula. Ok, descobri o erro. Bora lá corrigir. Estava a ver as variáveis. Vamos então ali ao cell group. Aí. E então aqui no construtor fazer um mini ciclo com 9 para o i igual a 1 até 9 cells.add nulo. Ok, pronto. Então, esta variável cells realmente já tem 9 coisas e essas 9 coisas é o valor nulo. Pronto, agora sim, tem tudo para correr bem. Exatamente. Ok, pronto. Estão nas posições corretas? Não. Porquê? O valor 1 é o valor na célula de posição 1 tem o valor 1 e isso não está a acontecer, está na célula 2. Isso porque, estou aqui a verificar, isso porque eu esqueci-me de fazer o -1, de converter os valores para os valores corretos.